Olá pessoal, tudo bem? Nesta unidade 4 nós vamos tratar da avaliação na educação infantil. E logo abaixo nós observamos nessas imagens as crianças inseridas no contexto das novas tecnologias. Então nesse quadro aqui nós observamos a criança brincando com um jogo no tablet, aqui a criança manuseando o notebook, e o que nós podemos constatar é que há várias divergências em relação às novas tecnologias inseridas nesse contexto da educação infantil. Há várias divergências, né? Muitos citam que é importante inserir as novas tecnologias nesse mundo, porque é necessário que as crianças estejam adaptadas e saibam manusear, até porque no contexto familiar elas já fazem toda essa prática, elas já têm toda essa dinâmica, né? No contexto familiar elas já utilizam constantemente. Então, no contexto da sala de aula também, há estudiosos que dizem que é importante também inseri-las nesse contexto também, na sala de aula, para contribuir com o conhecimento, contribuir com o seu aprendizado. Já há outros pensadores, outros estudiosos que já citam, como o professor Valdemar, da USP, Departamento de Computação. Ele citou em uma matéria da Folha de São Paulo que qualquer aparelho eletrônico é terrível para a criança. E ele cita que aparelhos como TV, tablet, celular, smartphone, eles já trazem imagens prontas. Então, não há o que a criança imaginar, não fomenta a imaginação da criança, não desenvolve a imaginação dessa criança. Então, para esse professor, os aparelhos eletrônicos não trazem grande contribuição, porque as crianças, na realidade, elas não vão estar brincando, elas não vão estar desenvolvendo a imaginação através de um brinquedo, mas vão estar paradas só brincando com uma imagem que já está ali pronta, que já aparece pronta para ela. Então, há várias divergências em relação a inserir as novas tecnologias ou não no contexto da educação. Já Augusto Cury, nos seus mais recentes estudos, ele cita que as crianças da atualidade, elas estão com a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, elas estão sendo bombardeadas por tantas informações que estão desencadeando processos de ansiedade. As crianças não brincam, as crianças elas estão alheias à brincadeira, então elas não estão se desenvolvendo, elas não estão... toda essa tecnologia está entravando o seu processo que antes era natural, era feito naturalmente. Então isso está desencadeando a síndrome do pensamento acelerado. Então muitas crianças estão ansiosas e desenvolvendo vários distúrbios, várias patologias. Enfim, são muitas divergências, muitas discordâncias, exceto que o que nós devemos saber é que, se vamos aliar as novas tecnologias no contexto da educação, nós temos que traçar planejamentos e inserir as novas tecnologias dentro do contexto didático. Ou seja, eu não posso colocar as crianças trabalhando com o tablet apenas por trabalhar. Ele tem que ser um processo aliado ao planejamento, tem que estar voltado para algo que eu esteja trabalhando no momento. Então, aqui nessas outras fotos, nós observamos o professor, a mediação do professor, que pode estar contando uma história na educação infantil, facilitando a socialização também, fomentando o diálogo, enfim. Então, é um momento ímpar da educação infantil, esse que o professor está com as crianças, no momento em que desenvolve vários aspectos na educação infantil. Então, é um momento singular. Já aqui nós observamos a criança com o espelho. Então, o espelho nessa fase ele é importante, porque vai fazer toda uma construção
com a identidade da criança. Então, é uma ponte de construção da identidade dessa criança. Ela vai estar se observando, ela vai estar observando o outro também, observando as suas características. Então, na educação infantil, há todo um contexto diferenciado e essas crianças, elas devem ser acompanhadas e avaliadas durante todo o processo, no decorrer do ensino, no decorrer do aprendizado delas mesmas. Então, nós vamos observar que a educação infantil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei de número 93, 94/96, ela é a primeira etapa da educação básica. Então, a avaliação da aprendizagem, ela deve acompanhar uma forma diferenciada, porque as crianças elas devem ser acompanhadas de forma diferenciada, porque cada um possui a sua forma peculiar de aprender, a sua forma de assimilar o conhecimento. Então, cada uma tem o seu tempo, cada uma tem o seu momento, então para isso são feitos registros e o professor vai acompanhando essas crianças no decorrer do processo. Então, por que é importante avaliar? Então, a avaliação é muito importante na educação infantil, porque vai fazer com que o professor observe que conhecimentos essa criança traz, conhecimento prévio, né? Qual o conhecimento de mundo dessas crianças? O durante, né? Vai procurar saber também os erros, as dificuldades. Então, o professor vai montar estratégias através do planejamento e vai observar, através do conhecimento prévio, que aprendizagens e que habilidades ele vai precisar desenvolver nessas crianças e analisar logo em seguida os resultados e as aprendizagens. Então, segundo Levi-Vygotsky, em 1984, o desenvolvimento humano dessas crianças se dá em relação, ou seja, nas trocas entre parceiros sociais, através de processos de interação e mediação. Então, segundo Vygotsky, as trocas, a interação dessas crianças é que vai fomentar o desenvolvimento delas mesmas. Então, é muito importante a socialização dessas crianças, o momento de socialização, o momento de cantar músicas, o momento em que as crianças estão umas com as outras, trabalhando em grupo. Então, essa socialização é que vai ser o ápice para que essas crianças possam realmente se desenvolver. Então, para Piaget, o bebê ele começa a construir esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio. A inteligência para o bebê ela é prática e o contato com o meio é direto, acontece de forma direta e imediata. Então, para o bebê, o meio é a forma mais importante, porque é exatamente através do meio que vai favorecer a construção de esquemas dessa criança, desse bebê. Por exemplo, de 4 a 8 meses o bebê ele já descobre o brinquedo e já o utiliza para brincar. Então, o meio e o que está inserido no meio é o que vai favorecer a construção de conhecimento dessa criança e o seu crescimento. Então, o resultado das suas ações é que vai fazer com que esse bebê, essa criança, construa esquemas para assimilar o que está acontecendo à sua volta. Então, mais à frente, nós observamos que Vygotsky ele citou que os processos de ensino e aprendizagem eles podem ser melhor compreendidos quando nós nos remetemos ao conceito da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ela vai demonstrar a capacidade que a criança tem de resolver problemas sozinha, independentemente, e o nível também, a capacidade que a criança tem de solucionar problemas com a ajuda de alguém, com a ajuda de um mediador, de um parceiro mais experiente. Então, esses processos de ensino-aprendizagem, eles foram desenvolvidos e foram nomeados e estudados através de crianças em que Vygotsky observou que tinham exatamente essa facilidade de assimilar, de compreender e resolver um problema com a mediação ou não desse parceiro. Então, na avaliação também nós podemos observar que ela é contemplada
sob o aspecto das vertentes diagnóstica contínua, né? Por quê? Porque os professores, ao longo do tempo, eles vão elaborar fichas, elaborar relatórios e sondagens a respeito dessas crianças, ou seja, vão fazer todo o acompanhamento dessas crianças através de registros. Então, as fichas onde elas vão registrar o desenvolvimento dessa criança vai exatamente demonstrar em que aspecto ela melhorou, em que aspecto ela regrediu, em que aspecto ela estagnou. Por exemplo, nos relatórios da educação infantil, nós podemos observar que há várias formas. Por exemplo, cita que a criança ela possui já a facilidade de adaptar-se com naturalidade, ela aceita esperar a sua vez, ela preocupa-se em cuidar do material, ela mostra-se carinhosa e alegre. Então, tudo isso o professor vai analisar no decorrer do processo para que ela possa desenvolver um planejamento que seja voltado para essas dificuldades ou para as habilidades que essa criança vai possuir. Então, já nas fichas que vai abordar a formação pessoal e social, o professor já vai colocar um parêntese em que ele vai marcar ou não se a criança envolve-se nas brincadeiras, respeitando as regras de convívio social, se a criança ela é capaz de partilhar brinquedos e materiais, se a criança ela já se alimenta sozinha. Então, todas essas vertentes, elas são contempladas nas fichas, nos relatórios e nas sondagens. Toda essa avaliação é feita nessas fichas, nesses relatórios. Então, é necessário que o professor ele possa compartilhar com as crianças os seus avanços, né? Assim como também a sua superação de aprendizado, as possibilidades de superação desse aprendizado. Então, a avaliação na educação infantil é feita dessa maneira. Então, ela deve ser um processo sistemático e contínuo que auxilie a avaliação da criança nas suas múltiplas formas de pensar, de ser, de expressar-se. Então, sempre que eu vou fazer esses registros, eu vou avaliar o desenvolvimento dessa criança. Então, eu posso fazer registro também através de fotos, porque eu vou observar que no início, no primeiro dia de aula, aquela criança ela estava de uma maneira, mas depois ela já mudou. Então, nas fotos eu vou poder observar se aquela criança possui determinadas características ou não. Eu vou confrontar o relatório com as fotos, as imagens, os registros. Então, é muito importante. Então, os instrumentos que eu posso utilizar para fazer isso, eles também podem ser o livro da vida da turma, que é muito interessante fazer o livro da vida da turma. Por quê? Porque o livro da vida, ele vai exatamente fazer o registro das poesias que as crianças fizeram, dos textos, ou de desenhos, ou de canções, enfim, são aspectos muito significativos da vida em grupo das crianças. E são também relatos de experiências vividas, das aprendizagens que foram realizadas. Então, assim, é uma memória coletiva do grupo inteiro, da turma inteira, que vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças no decorrer do seu convívio social. As filmagens também são importantes, porque nas filmagens nós vamos observar, passar a conhecer cada criança, né? Passar a confrontar as imagens com os relatórios, com as fichas e as entrevistas. As entrevistas nós vamos possibilitar exatamente a questão da sua expressão. Elas vão dar voz, elas vão utilizar o conhecimento que elas aprenderam em sala de aula. Então, esses são os instrumentos, né, de avaliação utilizados na educação infantil. Então, nós abrimos espaço aqui para falar um pouco sobre essa geração atual. Quem são as crianças de hoje? Eles estão mais familiarizados com a diversidade do que com o tradicional, o que se explica em parte pelo amplo acesso à informação permitido pela tecnologia e pelo fato de crescer em um contexto em que os modelos tradicionais estão ruindo. Boa parte deles vem de uma família de pais divorciados, por exemplo.
Então, isso influencia a maneira como veem os estudos e o trabalho, buscando frequentemente formas de misturá-los com o lazer, rejeitando modelos e rotinas engessados. Então, nós podemos observar que nossas crianças, elas estão muito familiarizadas com o mundo da tecnologia. Então, elas cresceram nesse contexto. Então, os modelos tradicionais, as rotinas em que muitas vezes são maçantes para eles, escrever no quadro, todos os dias a mesma rotina, já estão ruindo tudo isso já está ruindo. Isso já não está mais interessando, já não está motivando. Esse contexto que cai na mesmice já não motiva mais nossos alunos. Então, o fato de acontecer também vários alunos que vêm de estruturas, famílias de famílias desestruturadas também faz com que isso aconteça. Então, são várias problemáticas. Dentre elas, se formos citar aqui, iríamos nos demorar demais, né? Então, nós iríamos falar demais. Então, são muitos contextos em que as famílias possuem estruturas que já decaíram, né? Então, as estruturas familiares de pais divorciados também afetam grandemente essas crianças. Então, a forma como eles veem os estudos também é levado em consideração. Muitos, eles querem misturar o lazer, né? O lazer com os estudos. Eles querem, ao invés de estudar, eles querem mais brincar. Então, é necessário que seja trabalhado com esses alunos todo um contexto em que eles possam se sentir motivados a aprender, a assimilar, a realmente se descobrir como educandos aptos a assimilar, aptos a adquirir esse conhecimento. Mas para isso é necessário que o professor ele possa inovar suas aulas, ele possa trabalhar um planejamento em que esses alunos eles realmente se interessem, eles realmente gostem do que eles estejam aprendendo no contexto da sala de aula. Mas quem são as crianças e os jovens de hoje? É bem característica dessa geração a facilidade no uso de novas tecnologias, a dificuldade em manter a atenção em algo, a confiança em sua habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a saturação de informações e a crença de que sabem tudo, fatores que representam um desafio real para os professores como um todo. Carlson, em 2005, ele nota que esses jovens são espertos, mas impacientes, querendo sempre resultados imediatos. Então, mais uma vez, o que nós podemos observar é a facilidade em utilizar as novas tecnologias, mas também a dificuldade em manter a atenção em algo. Por quê? Bem, mais uma vez nós passamos a perceber que contextos em que as crianças se vejam engessadas, as crianças sejam limitadas a trabalhar todos os dias da mesma maneira, fazem com que elas percam a motivação, elas percam o interesse. Então, tudo isso dificulta o processo de aprendizagem. Então, a confiança também na habilidade que elas possuem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, até porque a nossa geração é assim, ela cresceu em uma época em que, como as novas tecnologias, ela entrou de uma forma muito grande, muito forte, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela estuda, ela ouve música, ela mexe no celular e enfim. Então, há também a problemática da saturação de informações, né? Ela é bombardeada 24 horas por dia de muitas informações, com muitas informações, e ao mesmo tempo ela crê, né, embasada nesse pensamento que já sabe de tudo. Então, isso tudo se torna um desafio realmente muito grande para os professores e para a educação. Sem falar que esses jovens, eles são impacientes e são imediatistas, porque eles querem que tudo aconteça hoje. Tudo é para agora, tudo é para hoje. Então, trabalhar com esses jovens e trabalhar com essas crianças na atualidade é um desafio. E é muito importante que nós saibamos
como inserir nesse contexto exatamente didáticas que sejam de interesse desse educando, que venha motivá-los, que venha fazer toda uma construção significativa para eles, mas que venham também construir valores importantes para a sua vida. E assim eu destaquei aqui a diferença entre gerações. Então, para que a gente possa compreender um pouco da história das gerações dessas crianças e desses jovens. Então, os nascidos entre 1925 e 42 fazem parte da geração silenciosa. Então, essa geração foi afetada pela guerra, né? E eles valorizavam o dever, valorizavam a honra, o trabalho duro, mas eles, apesar disso, eles respeitavam as regras, né? Apesar da dura realidade da guerra, né? Eles respeitavam as regras, eles também usavam a forma de comunicação mais prática e formal, mas era chamada de geração silenciosa exatamente porque cresceram em meio a essa dificuldade, cresceram afetados pela guerra. Então, isso fez com que a continuidade da sociedade fosse ameaçada. Então, esses jovens eram chamados de geração silenciosa. E os nascidos na década de 43 e 60, os baby boomers, eles já foram criados num contexto diferente. Foram criados num contexto de segurança, de prosperidade, de conformismo. Então, esses jovens, por serem criados nesse contexto, também se rebelavam contra aquilo que para eles, né, era uma sociedade vazia e estéril. Então, eles tinham uma personalidade e estilo de comunicação forte e eles acreditavam no crescimento pessoal e na realização do politicamente correto. Na realização e no politicamente correto. Então, essa geração já é diferente da geração silenciosa. Eles já se rebelavam, né? Eles já chamavam a sociedade de vazia, de estéril. Então, a gente já pode perceber uma diferença. Já os nascidos na década de 60 e 81, que é a geração X, já nós observamos uma forte transformação dos valores sociais. Então, eles reagem contra excesso de idealismo, eles se tornaram céticos, pragmáticos, individualistas, e a autoridade para eles não tem tanta importância, eles não se impressionam tanto com a autoridade. Então, mas mesmo assim, eles são adaptáveis, equilibrados e mais confortáveis com a comunicação informal. Então, cada geração aí, nós já identificamos a sua peculiaridade, a sua característica. A seguir, nós observamos os nascidos entre 1982 e 2002, milênios ou geração Y. Nessa geração, eles presenciaram os maiores avanços na tecnologia, na comunicação eletrônica, mas eles cresceram num clima global inconstante. Então, nesse clima, eles também cresceram em meio a uma exposição cultural popular muito grande. Hoje a gente percebe também as expressões dos jovens no YouTube, quando se manifestam através de música, através de poesia, ou através apenas do seu pensamento. Então, houve aí também uma grande exposição à cultura popular e à diversidade. Então, essa geração também não respeita modelos tradicionais e tem dificuldade de concentração em uma tarefa só. Então, todos observam que essa geração Y já é diferente das demais, das anteriores. Ela já não vai respeitar modelos tradicionais, elas têm dificuldade de se concentrar em uma só tarefa. Já os nascidos depois de 2010, chamados geração alfa, eles são compostos por crianças que desde muito pequenas estão inseridas em um cotidiano rodeado pela tecnologia. Em pleno desenvolvimento, é precoce afirmar o que penso, mas a tendência indica que elas sejam muito mais independentes que suas antecessoras e com habilidade de adaptação às novas tecnologias. Bem, quem conhece crianças que nasceram nessa época, a geração alfa, a gente realmente observa que eles têm uma facilidade muito grande de manusear
tudo que está inserido nesse mundo das novas tecnologias, né? Eles escolhem o que vão vestir, falam o que pensam, eles realmente se rebelam, realmente são uma geração diferente das demais. Então, e por aí em diante ainda vão surgir outras. E os professores, eles têm que possuir toda uma didática, todo um planejamento especial para trabalhar com cada geração. Então, é muito importante que os professores possam estar atrelando ao seu planejamento didáticas que vá motivar esses educandos, que vá fomentar o aprendizado desses educandos. Então, dando continuidade, nós vamos falar também desses instrumentos aqui, que é o portfólio, né? Então, são pastas que contêm a amostra dos melhores trabalhos dos alunos. Aqui é mais um instrumento que vai subsidiar a avaliação na educação infantil. O portfólio ele vai ilustrar o pensamento, a maneira de sentir do aluno, o seu agir, o seu desempenho de aprendizagem nas diversas disciplinas. Então, é muito importante que o professor ele saiba trabalhar na educação infantil com todas as disciplinas, com ciências, com matemática, exatamente porque ele vai fazer com que esse aluno ele se desenvolva, ele possa demonstrar o seu desenvolvimento também nos portfólios. Então, no portfólio vai destacar os pontos fortes do aluno, vai permitir que o próprio educando observe a sua evolução, vai incorporar também pressuposto da educação contemporânea, principalmente a nova visão de avaliação como um processo que é contínuo, que é permanente e que é de melhoria para a aprendizagem. Então, todos esses registros, eles são importantes para a avaliação na educação infantil. Então, a avaliação, ela não deve ser encarada como um julgamento, pois isso seria uma forma de classificar e estigmatizar as crianças, não levando em conta os acontecimentos que acompanham todo o cotidiano em questão. Segundo Hoffman, a avaliação ela deve ser mediadora, onde mediação significa um estado de alerta permanente do professor que acompanha e estuda a história da criança em seu processo de desenvolvimento. Então, nós podemos observar a partir disso, pessoal, que a avaliação ela vai possibilitar conhecer o quanto o aluno se aproxima ou não da expectativa de aprendizagem. Ela vai ser uma intervenção pedagógica. Então, de acordo com Hoffman, esse processo da avaliação ela deve ser encarada como mediadora, exatamente porque é através da avaliação que vai fazer com que o professor ele perceba a evolução, o desenvolvimento dessa criança. Então, bons estudos, bom trabalho e até a próxima.